Meus amados, o tema da mensagem de hoje é como dar glória a Deus. A glória a Deus, ela abrange muitas coisas. Você sabia que quando você abençoa a vida de alguém, você está fazendo um ato de glorificar a Deus aqui na terra? Quando você traz uma palavra de conforto, de carinho, de amizade, de entusiasmo para alguém, você também está fazendo com esse movimento o trabalho de glorificar a Deus. Então, glória a Deus, dar glória a Ele, não está relacionada somente a louvá-lo, cantar cânticos, hinos ou corinhos na igreja. Você adora a Deus orando, adora a Deus ajudando outras pessoas, adora a Deus sendo gentil com quem está do seu lado. Então vamos falar nisso nessa noite. Tudo baseado na palavra do Senhor, para que a gente não venha dizer algo que não esteja na direção de Deus. Então abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 33. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, mas vou esperar. Romanos capítulo 11, versículo 36. A palavra de Deus diz assim, olha que texto lindo. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, para aprendermos com a tua palavra, para sermos exortados pela tua palavra, na direção do teu Santo Espírito. Abençoa-nos nessa noite, falando grandemente ao nosso coração, derramando da tua misericórdia sobre nós, renovando as nossas forças, nos ajudando a pensar em tudo que é bom, perfeito e agradável, e tudo que vem do alto, a sabedoria que vem do alto, as bênçãos que vêm do alto, porque tu és o Deus que nos abençoa. Ó Pai, no nome de Jesus, através dessa mensagem também, fortalece os corações, a alma, o espírito, nos ajuda a enfrentarmos as lutas que estão à nossa frente, que são tantas, Senhor, e algumas, tu sabes, para cada um que está aqui, são insuportáveis, mas nós só suportamos por causa da tua graça, misericórdia, amor, força, renovação, aquele abraço que tu nos dás, aquela mão poderosa que nos levanta quando estamos prostrados. Te pedimos em nome de Jesus que tu nos ajude, Senhor, a vencermos cada uma das dificuldades que estão à nossa frente. Nos abençoa nessa noite, pois nós oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, o objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é a essência da sua natureza, é o peso da sua importância, é o brilho do seu esplendor, a demonstração do seu poder e o ambiente da sua presença. Onde está a glória de Deus? Em tudo que Ele criou. Tem dias que eu fico perplexo olhando para o pôr do sol. Eu sou artista plástico, sou desenhista e ilustrador, eu gosto de mexer com cores, colocar uma cor, dando fusão a outra, se mexendo, uma delas gerando outras cores, fazendo ficar mais vívido o desenho, a ilustração. Então eu fico muito que às vezes abestalhado olhando o pôr do sol, e eu fico pensando: Senhor, o pôr do sol é a glória tua. Eu fico apaixonado pela chuva, quando bate no telhado, que molha o solo, os pássaros que voam, que cantam. Eu fico impressionado com a glória de Deus, porque tudo isso faz parte da glória de Deus, é criação de Deus. A menor forma de vida microscópica, até a Via Láctea, foi Deus que fez. Deus é o arquiteto do universo, Ele planejou tudo. No Salmo 19, versículo 1 diz: os céus
declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A glória de Deus também é muito manifestada e observada na pessoa de Jesus Cristo. Ele esclarece, ele ajuda a entendermos ainda mais o que é a glória, o esplendor de Deus. Nenhum de nós, meus amados, nenhum aqui, eu tenho certeza absoluta, segundo a Bíblia, nenhum de nós damos totalmente em nossas vidas a glória devida a Deus. Somos falhos em muitas áreas. E esse é o pior pecado que nós podemos cometer, fora os que a Bíblia cita, que são os mais relevantes, como a blasfêmia contra o Espírito Santo, negar a Jesus Cristo. Não reconhecer totalmente a glória de Deus é uma falha nossa, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir de dar a glória a Deus mesmo nas falhas. Entretanto, viver para a glória de Deus é a maior realização que podemos ter em nossas vidas. Isaías 43:10 diz assim: Deus diz, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum. Dentre todos os deuses que Paulo estava falando lá no Areópago, quando ele pregou em Atos 17, ele não fez menção de nenhum Deus de forma para comparar com Deus, porque Deus é incomparável. Aqueles deuses eram deuses intitulados pelo próprio ser humano, mas o nosso Deus, ele é Deus e ponto final. Como dar glória a Deus? 1 Coríntios 10:31 diz assim, olha que coisa linda, olha, preste atenção bem, assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando obedecemos a Deus, vivemos a maneira certa, damos glória a Ele. Há muitas maneiras diferentes de dar glória a Deus, e podemos prestar atenção nisso, dar alguns exemplos. Por exemplo, dar glória a Deus quando louvamos a Deus. Eu não sei o que está pensando você quando você está dando glória a Deus, louvando, mas o correto é Deus ser a primícia da sua vida, na hora do louvor. Por isso que eu não gosto muito de escolher a minha devocional. Estou falando aqui de tocar uma música enquanto eu lavo uma louça, não. Homens, me perdoem, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer é lavar a louça. Uma vez eu coloquei na internet, há um tempo atrás, eu coloquei na internet uma pesquisa da universidade lá da Inglaterra, e eu coloquei uma foto minha sorrindo, um monte de louça em cima do balcão e eu lavando, e aí embaixo tinha o resumo da pesquisa: homens que ajudam no serviço doméstico, lavam louça, roupa, são homens mais felizes. Os caras colocaram: pastor, não estrague não, tira esse posto daí, isso é um absurdo. Então uma luta, mas infelizmente eu gosto, eu aprendi a lavar louça, e eu lavo bem feito, hein? O negócio é bem feito. E a outra coisa que eu mais gosto de fazer em casa também é lavar roupa. Tem um olhando para mim dizendo: pastor, por favor, pare. Mas, meus irmãos, o que você vai fazer? Lá em casa eu gosto sempre de colocar o louvor. Agora, quando eu vou fazer minha devocional, está aqui minha esposa de testemunha, eu espero todo mundo dormir, porque para mim é a hora que eu vou abrir o meu coração totalmente para Deus. Eu vou ler a Bíblia de maneira diferente. Eu não vou ler a Bíblia para fazer uma pregação, eu vou ler a Bíblia para a Bíblia pregar para mim, porque eu preciso melhorar a cada dia. Eu preciso aprender a ter mais humildade, eu preciso aprender a amar mais minha esposa, eu preciso aprender a ser mais amigo, eu preciso aprender a responder melhor para as pessoas, eu preciso aprender, segundo a Bíblia, a colocar na minha mente tudo que é bom, amável, de boa fama. Eu preciso aprender, porque eu não sou perfeito. Então, na hora da minha devocional, é a hora que eu não quero ninguém me perturbando. Eu quero reservar aquele tempo para dizer: Deus, eu te amo, Deus, tu és tudo para mim,
Deus, se tu não fosse na minha vida, eu já estaria perdido completamente. Deus, tu é a essência da minha vida, sem ti eu não vivo. Eu quero te adorar, te louvar, porque tu és tudo para mim. E nada pode me atrapalhar naquela hora. Então eu não atendo o telefone, nada. Eu quero só me entregar, pular sem paraquedas e dizer: Deus, estou aqui para louvar o teu santo e poderoso nome. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus louvando. Quando louvamos a Deus, lembramos como Ele é maravilhoso. Podemos louvar a Deus também orando, cantando, dançando, escrevendo. Dar glória a Deus. O Salmo 66, versículo 1 diz: aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cante louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Nós damos glória a Deus quando obedecemos a sua palavra. Obedecer a Deus implica em rejeitar o pecado, promover a justiça e procurar viver de maneira íntegra e santa na presença do Senhor. Eu dou glória a Deus quando eu testemunho das coisas de Deus. Podemos contar sobre Deus e sua glória. Uma vez eu estava dando um curso de evangelismo explosivo. E depois que terminou aquele primeiro módulo, uma pessoa me procurou e disse assim: pastor, eu ouvi lá o senhor falar que a gente tem que evangelizar, testemunhar, mas eu não sei falar, pastor. Eu não sei, eu não sei me expressar. Eu fico com vergonha. Também não disse nada para aquela pessoa naquela hora. Mas aí, era um homem. Eu pensei, homem gosta de futebol. E eu perguntei a ele assim: qual é o time que você torce? Assim, já depois, segundo módulo. Pastor, eu torço pelo Santos. É o melhor time do planeta. O senhor viu o jogo passado? Pastor, foi uma coisa. Rapaz, eu disse: isso aí vai dar um bom evangelizador. Ele falava com vontade, com amor sobre o time dele. E eu dizia assim: não, o Santos não é o melhor, não. O melhor é o Flamengo. O Flamengo não é de nada, não. O Santos é que é melhor. E tal. E depois eu parei um pouquinho e disse assim: e se você tivesse vergonha de falar, seria um negócio sério, hein? Aí foi quando ele se tocou. Eu disse: eu não vou dizer nada para você, só isso. Só estava eu e ele. Eu disse: fale de Jesus com a paixão que você tem pelos santos, e você vai ganhar muita gente para Jesus. Muitas vezes nós não fazemos isso. Temos vergonha de falar de Jesus, mas não de comentar as novelas. Temos vergonha de falar de Jesus, mas não de comentar quase que literalmente um filme que a gente gosta. Temos vergonha de falar de Jesus. Não sou evangélico, eu tenho vergonha. Quando a Bíblia diz para nós que quando eu for falar, eu não tenho que me preocupar com o que eu vou falar, porque o Espírito Santo que está em mim vai falar por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso não tenha vergonha de falar de Jesus. Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu dou glória a Deus quando eu amo a Deus, porque Deus é o amor. Eu dou glória a Deus quando eu amo o meu próximo. Quando amamos os outros, damos glória a Deus e mostramos o seu poder ao mundo. Olha o que diz 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas em 5 atitudes que Deus estabeleceu na sua própria palavra para cada um de nós. Em primeiro lugar, damos glória a Deus quando adoramos a Ele. Adorá-lo é o nosso primeiro dever para com Deus, e nós adoramos quando o conhecemos. É muito complicado você adorar algo que você não conhece. Paulo, quando estava pregando no Areópago, ele disse assim: o Deus desconhecido, que vocês adoram sem conhecer, sabe o que ele estava dizendo? Vocês adoram de maneira errada, porque vocês adoram esse Deus desconhecido como esse outro Deus que está aqui, que nem Deus é. O Deus desconhecido fez os céus, a terra e tudo o que nele existe. Ele não pode ser conduzido em andaimes, nem por mãos humanas, como de mãos humanas precisasse. Ele não precisa disso. Eu adoro o Deus que pode todas as coisas, e Deus é Espírito, e importa que aqueles adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos mostrar ao mundo esse Deus que nós conhecemos.
Em Romanos capítulo 6, versículo 13, diz assim: nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Adorar a Deus é muito mais do que louvar, cantar e adorar. O seu espírito, a sua alma está completamente conectado com Deus. Segundo lugar, damos glória a Deus quando amamos outras pessoas, crentes, pessoas de outros países, aquela pessoa que não tem religião, o nosso próximo. Meus amados, e quando eu falo isso para vocês, eu estou pregando para mim também. Não é fácil amar todas as pessoas. Não é fácil. Tanto não é fácil que Paulo disse: suportai-vos uns aos outros. Porque tem em todo lugar, até em todas as famílias, sempre tem aquele cara chato, que quando ele chega, estraga o ambiente. Ele é do contra, sempre, em todo lugar. Estava dizendo a minha esposa que eu estava numa reunião de pastores. E a Bíblia diz: a quem honra, honra. A gente não pode deixar de honrar um pai, uma mãe. A gente não pode deixar de honrar um amigo que nos ajudou, reconhecer isso. E na reunião de pastores, tinha 14 pastores. E praticamente foi quase unânime. Todo mundo decidiu abençoar aquele pastor que tinha dado 38 anos ao campo missionário. Nós resolvemos presenteá-lo com um carro. Metade do preço tinha sido doado por um empresário. A outra parte era o carro dele, mais velhinho, que ele nunca tinha trocado em 15 anos, de idade de entrada também. E a outra parte seria da nossa organização. Todo mundo foi para o microfone e falou: 38 anos, que benção, parabéns pastor, tal, todo mundo. Aí um que foi antes de mim, disse: eu não concordo. Eu não concordo. Tem sempre alguém assim. E os motivos que ele deu eram banais. Até depois, alguém quase disse, mas não disse, para não se trocar com ele: você não precisa dar nada não. Então fique tranquilo. Mas ele foi contra. Aí depois que eu fui, a minha vez, eu disse: gente, a outra metade é muito pouco para quem deu 38 anos no campo missionário. Para vocês que não sabem, vou só lembrar: esse homem que deu 38 anos no campo missionário tinha um câncer no estômago. Ele não podia beber a comida da África, nem a bebida nem a comida, porque o câncer ia desenvolver mais ainda. E então ele passava o tempo na África tomando água mineral e comendo comidas bem difíceis de encontrar justamente ali na África. Passava fome muitas vezes por causa do seu câncer. Correu risco de morte muitas vezes na África, na janela 1040. Metade do valor de um carro, isso é nada. Depois que terminou a votação, todo aquele negócio foi votar, ele se levantou e disse: eu faço questão que registre que meu voto é contra. Gente, aquilo foi demais. Mas tem gente assim. Então amar uma pessoa dessa é muito difícil. É muito difícil. Mas Deus manda a gente amar a todos, como Ele amou. Mas não é fácil. Por isso que Paulo aconselha: suportai-vos uns aos outros em Cristo Jesus. Amar quem ama a gente, quem está sempre concordando com a gente, é muito fácil. Mas nós temos que, de Deus, o conselho de amarmos. E quando nós amamos, nós nos esforçamos, nós damos glória a Deus. Quando nascemos de novo, a coisa mais importante é imitar Jesus Cristo. Então, em 1 João 3, 13 a 15, diz assim: esses textos, meus amados irmãos, muitas vezes não é agradável quando nós precisamos colocar ele em prática. Mas ele está aqui na Bíblia. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Não é forte esse texto? É muito forte.
Olhe que a Bíblia não está dizendo raiva. Raiva pode. Ira pode. A Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis. Pecar é consumar a ira. Então, a gente está dentro do limite da raiva. Tem gente que já me fez muita raiva, e eu acho que eu já fiz raiva demais também a algumas pessoas. Isso aí pode. Depois a gente passa a raiva e perdoa. Agora, odiar é o contrário de amar. Se amar quer que a pessoa fique curada, odiar quer que a pessoa morra. Então, odiar é uma coisa muito perigosa, porque daí, para virar uma obsessão de ver o outro machucado, é muito grande. O ódio é muito complicado. Eu li uma pesquisa de psicólogo americano, muito importante na área da psicologia pastoral, e eu fiquei impressionado com aquela pesquisa que ele citou no livro. Ele disse assim, aconselhamento pastoral de Johnny Kleinbell, ele disse assim, foi feita uma pesquisa em Harvard, que se você tiver muita raiva de uma pessoa, ódio de uma pessoa, e você tiver muito amor por uma pessoa, acontece o seguinte, isso é uma pessoa monitorada, ele fala que a pessoa monitorada para pegar os sentimentos. Vamos imaginar eu e o pastor Arlindo, eu amo o pastor Arlindo, nós somos amigos, aí estamos aí há 15 anos sem se ver. Um dia eu estou no shopping aqui em Cacoal, o pastor Arlindo aparece. O que acontece comigo? Porque eu o amo. Uma sensação de alegria, de euforia. Aí a gente se abraça, e eu digo a ele, eu te amo. Aí ele também, eu também te amo, uma coisa linda, né? Eu te amo, aí se abraça, aquela coisa mais gostosa do mundo. Aí depois a gente toma um café, ele vai embora e eu vou para casa. Segundo a pesquisa, sabe quanto tempo dura essa sensação agradável, gostosa? 3 horas. Depois eu já nem me lembro mais. Da sensação, não da pessoa, mas aquela sensação esfriou. Aí ele falou, 2 pessoas que se odeiam. Aí uma encontra o outro no shopping. Aí um sentimento cresce que o calor sobe até o teto da cabeça. Já viu aquela sensação que arrepia o cabelo? O cara meu vou matar esse desgraçado. E aí ele olha para o outro, sabe o que é que o outro está? Dando gargalhada, rindo. Meu Deus, o bicho ainda está feliz ainda. Ô desgraçado. Eu vou quebrar os dentes dele para ele rir sem dente. E o cara fica terrível. Aí o cara vai embora e ele também. Sabe quanto tempo dura essa sensação? 1 semana. Você vai dormir lembrando disso. Você vai lembrar aquele rosto feliz do cara que você odeia. Por isso nós temos que ter cuidado com o ódio, porque o ódio mata a gente. E a Bíblia manda a gente amar, não é de graça. Aprenda a amar. Siga o exemplo de Jesus. Em João 13, 34, eu sempre gosto de lembrar disso quando eu lembro de amor. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Quando eu amo, eu dou glória a Deus. Quando eu odeio, eu entristeço o coração de Deus. Ninguém vê Deus em alguém que odeia. Mas as pessoas veem Deus naquele que ama. Precisamos aprender a amar. Eu sempre gosto de pensar em uma ilustração, e hoje eu pensando, não tinha nenhuma ilustração sobre adorar a Deus. Eu procurei até na internet algumas, mas muito não era para a mensagem de hoje. Mas hoje um amigo meu me enviou um vídeo. Olha só, tem muito vídeo na internet que dá para ver que a pessoa filma, mas está sabendo que está sendo filmado, e às vezes vira um teatro. O cara está fazendo aquilo, mas não é do coração. Ele está sendo filmado, sabendo que está sendo filmado, vai fazendo. Outra coisa é alguém fazer alguma coisa quando ninguém está olhando. Ele não está sendo filmado. E ele age de acordo com a natureza dele. Não é uma ilustração, mas é um fato verídico que aconteceu em algum lugar. Ele mandou o vídeo para mim. Aquelas câmeras da prefeitura que fica assim, filmando a rua. E aquela câmera não tem som, não tem nada. Só pegou assim uma blitz na rua e um rapaz que era motoboy, esse cara que leva a comida nas costas, foi parado pela polícia. A polícia mandou ele colocar a moto estacionada, mandou ele descer da moto.
A gente consegue ver tudo isso no vídeo. E aquele rapaz começa a argumentar, dá para ver que ele começa a conversar, o policial com o documento faz assim para ele, e ele começa a conversar que como é meu instrumento de trabalho, alguma coisa assim, não faça isso não, essa multa eu vou pagar, mas me dê minha moto. O policial não tem acordo, o policial bota a moto no carrinho, num caminhãozinho pequeno, e ele fica meio arrasado, e ele explica que, mostra a casa assim, tem uma casa, ele mostra a casa que ele tinha que entregar uma comida ali na casa, mas demorou muito ali na blitz. Aí ele vai até a casa, aperta a campainha, a mulher sai, a mulher disse, não quero mais, tipo, demorou demais, eu não quero a comida. Ele começa a ficar muito chateado, dá para ver que ele bate o pé assim, bota a mão na cabeça, olha para o céu, e aí, um rapaz que está lavando o carro, não viu ele, jogou água, molhou ele todinho, era o dia do cão do cara. Aí ele fica revoltado, e começa a ficar mais chateado ainda, senta na calçada, e fica pensando assim, o que é que eu vou fazer? Aí quando ele está fazendo isso, vem um mendigo que tem uma pirralhinha assim, tirando comida do lixo, comendo a comida do lixo. Vai lá nele, conversa com ele, ele tira a mão, não quero conversa, sai daqui. O cara volta para o lixo para começar a catar o lixo, aí dá um pedaço, a menina come. Aí ele olha aquilo, acalma o coração, vai até aquele rapaz que está no lixo com a filha, pega a comida que a mulher rejeitou e deu ao mendigo com a criança, eles sentaram para começar a comer. Daí então, o cara que jogou água nele bate na campainha, a mulher sai, mostra o que aconteceu, a mulher vai lá e dá o dinheiro da comida para ele. O pessoal da blitz, da moto, vê o que ele fez, aquela atitude de amor, pega a moto, tira e entrega para ele. E aí ele levanta as mãos para o céu e começa a orar assim. E eu fiquei pensando em dar glória a Deus. Quando agimos corretamente diante de Deus, o nome de Deus é glorificado. As pessoas são cheias da presença de Deus com as atitudes de amor, quando nós aprendemos a amar de maneira correta. Aquilo me empolgou, eu me emocionei muito, comecei a chorar e dizer, Deus, às vezes a gente faz assim, tem um dia muito cheio, não quer orar, não quer falar com as pessoas, às vezes a gente fica irritado, trata alguém mal por conta do nosso problema. Se nós aprendêssemos que aquela palavra que a gente joga para o outro, de raiva, de má educação, a gente não está glorificando a Deus. E como servos de Deus, como aqueles que servem ao Altíssimo, temos que prestar mais atenção. Vai vir a raiva, peça a Deus, acalma o meu coração. Se vier o ódio, diga, Deus, bota mais amor, porque eu não quero odiar, mesmo sendo muito difícil. É muito complicado dar glória a Deus todos os dias, por isso nós temos que aprender, a cada dia, a estar mais perto de Deus. Terceiro lugar, damos glória a Deus quando nos tornamos semelhantes a Jesus. Meus irmãos, como é difícil. Como é difícil se tornar semelhante a Jesus. Mas uma vez que entregamos nossa vida a Jesus, quando nós o aceitamos, isso é fator primordial. Filipenses 1, 9 a 11 diz assim, esta é a minha oração, preste bem atenção, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o qual é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Louvado seja o seu santo nome. João 15:8 diz, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E nós precisamos dar o fruto do perdão, o fruto do amor, o fruto da paciência, o fruto da esperança, o fruto da palavra agradável, o fruto do carinho, do reconhecimento das falhas. Não é fácil. Em quarto lugar, damos glória a Deus, servindo outras pessoas com verdade. Há muitas pessoas que servem outros com falsidade. Muitos. Mas temos que aprender a servir o outro com verdade. E aprender a servir o outro com verdade é a parábola do bom samaritano. Ajudar sem querer nada em troca. Isso é muito importante em nossas vidas. Muitas vezes nós ajudamos porque já temos o interesse da pessoa retribuir. Isso não é ajudar, isso é troca de favores.
Ajudar de verdade é ajudar sem pensar em recompensa. É assim que Deus faz conosco. Ele nos ama. Eu preguei quinta-feira que mesmo eu sendo fiel e você infiel e você também, Deus permanece fiel. Esse é o caráter de Deus e nós temos que aprender este caráter. O caráter de Jesus, que foi traído por Pedro e Pedro o negou 3 vezes. E quando ele voltou a ter conversa com Pedro, ele não passou na cara. Nós temos esse mal de passar na cara. Eu te ajudei, eu fiz isso por você. Então, se você fez para receber em troca, fez errado. Fez errado. Não há como nós, eu dizia muito isso aos meus irmãos, a nossa mãe nos ama, cuida de nós, e eu começo também a amar a minha mãe. No dia que ela é contra uma coisa que eu quero dizer, o que eu quero fazer, eu digo, mas eu te amei, eu cuidei de você, eu fiz isso, está tudo errado. Nós temos que amar apesar de. Amar de verdade o nosso próximo. E nós testemunhamos da glória de Deus quando nós fazemos isso. O modo de você estar relacionado a outros não é um acidente. Olhe, cada um de nós foi exclusivamente planejado por Deus com talentos, dons, capacidades e habilidades. Eu não tenho a habilidade de cantar. Vou dar uma palhinha para vocês. É brincadeira. Eu não tenho a habilidade de tocar nenhum instrumento. Eu fico impressionado com o rapaz da bateria, com o Ezequiel no teclado. Porque se eu fosse tocar um teclado, era duro assim, ó. O Ezequiel se mexe todo, não perde a nota, não perde o tempo. O outro do violão canta e toca violão. Quando eu canto, olho para as teclas aqui. Quando eu vou tocar violão, eu ainda erro. Então eu não tenho essa habilidade. Mas eu tenho outras habilidades. E eu tenho que usá-las para a glória de Deus. Porque se eu não usar para a glória de Deus, eu não sirvo para adorá-lo. Porque diz a Bíblia que eu não posso ter nenhuma glória para mim. Toda a glória pertence ao Senhor, louvado seja o seu santo nome. Então a glória não é da igreja, a glória não é de nenhum pastor, a glória é de Deus, e somente a Ele a glória pertence. Os dons que você recebeu, os talentos que você recebeu, foram dados por Deus para você abençoar outras pessoas. Foi para isso. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, diz a palavra, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, preste atenção, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Meus irmãos, nós não podemos, principalmente nessa época, perder a oportunidade de falar de Jesus, em nenhum lugar. Eu estava mandando as minhas devocionais, e chegou numa pessoa, eu disse à minha esposa, Nabla, eu não vou mandar não, que ele é ateu, eu não vou mandar não, eu vou deixar ele de fora. Aí ela falou, manda, se ele não quiser mais, ele diz, né, pastor, não mande mais e tal. Aí eu mandei, nenhuma resposta. Mandei outra, ele visualizou, mas não tinha nada. Aí eu não sei porque eu mandei uma, e ele mandou a resposta, dizendo assim, pastor, que palavra que melhorou o meu coração. A linguagem dele não era evangélica, era assim, melhorou o meu coração. Eu estava precisando, e eu comecei já a ficar emocionado, de ouvir essas palavras. Eu não sou evangélico, e não creio em Deus, mas continue mandando para mim essas mensagens. Muitas vezes nós vamos evangelizar e a gente diz assim, o trabalho do Espírito Santo a gente quer fazer, naquele cara ali, eu não vou evangelizar não, que aquele cara não presta.
mas você também não prestava não, e Deus salvou sua vida. Quem decide quem presta e quem não presta não somos nós. Você sabia disso? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não sou eu e nem você. A palavra diz que a palavra de Deus não volta vazia, então não se preocupe. Lance a semente, lance a palavra e deixe os resultados com aquele que pode todas as coisas. Eu não prestava, meu amado irmão, para ser cristão nem evangélico, mas Deus me queria, e uma pessoa me evangelizou todas as vezes que ela me via, e eu já tinha raiva daquela pessoa, e quando eu a via, que ela vinha na minha direção, eu disfarçava, mudava de direção, eu chamava um monte de palavrão para ver se aquela crente saía de perto de mim. Ela fazia que não ouvia, e ela dizia assim: Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Eu dizia: minha filha, por favor, você não é cartomante que eu sei, então vá para lá. Mas ela não desistiu, até que eu estou aqui, pastor até hoje, pregando. Quem decide quem presta e quem não presta não somos nós. Por isso, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não seja. Pregue a palavra e deixe os resultados com o Espírito Santo. Vamos dar glória a Deus quando nós falamos de Jesus. Vamos dar glória a Deus quando nós amamos Jesus. Em quarto lugar, damos glória a Deus quando falamos dele, de Deus a outras pessoas. E precisamos fazer isso em nossas vidas. Muitas vezes significará pegar o caminho mais difícil. Porque tem pessoas que são chatas para ouvir o Evangelho. Mas nós desistimos muito fácil. Eu tenho um professor amigo meu que é crente, numa escola particular. Na prova, toda vez que tinha uma prova, queria fazer, ele colocava um texto bíblico, de preferência evangelístico. Deus amou o mundo de tal maneira, convertei-vos, arrependei-vos, crei no Senhor. E aí um aluno chegou para ele, entregou a prova e disse: pastor, ou professor, bote mais para mim a prova não, que eu curto essas coisas não. Ele disse: não tem problema, você, como eu boto no finalzinho, você pega a régua, rasga e joga no lixo, não tem problema, mas eu vou continuar mandando a palavra para você. E foi passando o tempo, quando foi na conclusão do curso, ele contando para mim que o menino foi a um acampamento e lá se converteu, e disse a ele assim: professor, eu lembrei de um monte de texto que o senhor passava para mim, sabe o que aconteceu? O coração foi recebendo a palavra, aquilo vai perturbando, parece que quando você não gosta de uma coisa, olha, é tão forte, que eu não gosto de algumas músicas que tocam, e aquilo fica na minha cabeça, e eu quero mudar, pensando como fica aquela música horrível, sem letra, doida na minha cabeça. Então quando você não conhece a Bíblia, a semente da palavra vem, a outra semente da palavra vem, a outra semente da palavra dele, uma coisa vai acontecer, uma hora, aquela semente vai brotar. Lá na minha casa tem uma grama alta, um chão duro, cheio de raízes da grama. Caiu umas castanhas de caju no chão. Algumas morreram, ficaram podres, e outras nasceram. Mesmo num solo terrível, sem ser adubado, sem ser arado, sem ser preparado. Sabe por quê? Porque é assim que a palavra de Deus faz também. Ela chega num coração duro e transforma num coração de carne. Ela chega numa pessoa intransigente e transforma numa pessoa agradável. Porque Deus pode fazer uma coisa ruim virar maravilhosa. O nosso Deus pode todas as coisas. Louvado seja o seu santo nome. Por isso estamos aqui nessa noite. Porque Deus nos salvou, nos regenerou, nos justificou, nos santificou e nos deu a graça dele. Por isso, fale isso para outras pessoas. Fale de Jesus, e você vai ver que coisa maravilhosa vai acontecer. João 12, 27 diz: agora meu coração está perturbado, e o que direi, Pai? Isso é Jesus falando na hora da agonia. Salva-me desta hora. Eu vim exatamente para isso,
para esta hora, Senhor. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. E as pessoas que estavam no lugar e ouviram aquela voz, diz assim: oh, um trovão. E Jesus Cristo falou: não, não foi um trovão, foi o Senhor que falou comigo. Mas o que Ele falou comigo foi para abençoar a vida de vocês. Precisamos falar de Deus a quem está ao nosso lado, de Jesus a quem está perto de nós. Nossa existência é um testemunho para a glória de Deus. Salmo 66, versículo 4 diz: toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É fácil, meus amados irmãos, esquecer isso na vida diária de glorificar a Deus. Muitas vezes nós esquecemos. Muitas vezes passamos a semana sem estar na presença de Deus. Lembramos de estar na presença de Deus, ou quando vem uma dificuldade, ou quando está perto de vir para o culto. O pior crente para mim é aquele que só adora a Deus no domingo. Porque Deus não está aqui, somente aqui no domingo. Deus está comigo quando eu vou para o trabalho, quando eu volto do trabalho, quando eu estou no trânsito, quando eu estou almoçando, quando eu estou tomando café, quando eu estou dormindo. E enquanto eu durmo, Ele protege minha vida. A Bíblia diz que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu faço a segunda pergunta para você. Faça para você mesmo essa pergunta: em que parte da minha vida eu posso melhorar e viver intensamente para a glória de Deus? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. E o que Deus disser para você, diga assim: Deus, então me ajuda, porque eu quero viver para a tua glória. E que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém?